Este caso ocorre no Reino Unido, do ano de 1955 até 2009. Todos nós lembramos daqueles programas de TV que nos faziam sorrir. Isso desperta uma onda de nostalgia. Apresentadores carismáticos criaram esses momentos inesquecíveis. Mas às vezes a realidade é muito mais sombria. A fama abre portas e concede poder e acesso a algumas pessoas, mas esse poder às vezes é usado para fins sinistros. Conheça Jimmy Savile, também conhecido como Jimmy Savile. Jimmy nasceu em 31 de outubro de 1926 na cidade de Leeds, no norte da Inglaterra. Ele foi criado por sua mãe, Agnes Savile, a quem ele chamava de Duquesa, e por seu pai, Vincent Savile. Jimmy era o caçula de 7 filhos, e de todos eles, Jimmy era descrito como o filho mimado. Mesmo assim, sua família enfrentou muitas dificuldades na Grande Depressão, como tantas outras. E não só isso, ele teve várias doenças quando era criança. Mas, notavelmente, aos 2 anos de idade, ele teve um caso grave de pneumonia que quase o matou. Jimmy cresceu como católico. Ele frequentou uma escola católica em Leeds, que era bastante rígida, mas ele era conhecido por ser bastante rebelde e ganhou fama por seu comportamento travesso. Ele não demonstrou sinais de excelência acadêmica. Os professores achavam difícil lidar com ele, embora não houvesse sinais precoces do comportamento sombrio que ele apresentaria depois. Aos 14 anos, dificuldades financeiras o obrigaram a sair da escola e trabalhar, algo comum entre famílias trabalhadoras na época. Na Segunda Guerra Mundial, Jimmy foi recrutado para trabalhar nas minas de carvão e apoiar o esforço de guerra. Esse papel era vital, pois o carvão era essencial para abastecer a Grã-Bretanha no conflito. Enquanto trabalhava no subsolo, ele sofreu uma grave lesão na coluna devido a uma explosão, da qual afirmou ter levado anos para se recuperar. Esse período foi fisicamente exaustivo e o isolamento das minas deixou uma impressão duradoura, ou pelo menos foi o que ele disse. Mais tarde, ele usou essa lesão como justificativa para ter passado tanto tempo em um hospital para lesões na coluna. Mas eu vou chegar a isso em breve. Jimmy costumava exagerar fatos desse período, algo que seguiu por toda a sua carreira pública. Ele misturava fatos com mitos criados por ele mesmo para promover e moldar sua persona. Após a Segunda Guerra Mundial, Jimmy fez a transição para a indústria do entretenimento. Ele começou tocando discos em salões de dança em Manchester e depois assumiu funções de gerente. Isso o levou a se tornar bastante bem-sucedido. Ele ascendeu na hierarquia até conseguir um emprego no rádio. Em 1958, aos 32 anos, ele começou como DJ na Rádio Luxemburgo. Durante esse período, ele construiu uma reputação por seus talentos, mas ainda mais por sua excentricidade e seu jeito extravagante. Seria em 1960 que Jimmy fez sua estreia na televisão como DJ em um programa chamado Young at Heart. Sua energia foi descrita como contagiante e ele conquistou o coração de muitos telespectadores. Devido à sua personalidade, ele foi levado para a BBC como o primeiro apresentador do famoso programa de TV Top of the Pops. Em 1964, a BBC significa British Broadcasting Channel. E de 1975 a 1994, ele apresentou seu próprio programa de TV chamado Jim'll Fix It, um programa para o qual minha tia realmente se inscreveu, o que vai se tornar algo bastante assustador para você à medida que a história avança. Jim'll Fix It era um programa de TV em horário nobre que realizava sonhos de crianças. Crianças escreviam para Jimmy na esperança de realizar seus desejos participando do programa. Por 19 anos, Jim'll Fix It cativou uma geração e toda criança queria seu momento no programa. Crianças que participavam do programa ganhavam uma medalha com as palavras Jim'll Fix It for Me gravadas. As crianças viam isso como uma joia da coroa. Desde antes dos seus dias no Jim'll Fix It e até sua morte em 2011, ele era considerado um filantropo notável e era amplamente amado por muitos britânicos.
Ele era conhecido por seu trabalho de caridade, arrecadando fundos para hospitais como o Leeds General Infirmary e o Broadmoor. Ele ajudava essas instituições desde a década de 1960, trabalhando como maqueiro e auxiliando a equipe, além de liderar inúmeros esforços de arrecadação de fundos. Seu reconhecimento consolidou ainda mais sua imagem como figura caridosa. Ele recebeu um OB em 1971 e foi até mesmo nomeado cavaleiro em 1990. Estima-se que ele arrecadou mais de 40 milhões de libras para a caridade. A partir de 1968, Jimmy começou a trabalhar em Broadmoor, um hospital psiquiátrico de alta segurança que abriga criminosos perigosos com doenças mentais graves. Apesar de não ter nenhuma qualificação médica, ele recebeu status executivo honorário e fazia parte do conselho administrativo do hospital, onde desempenhou um papel influente em suas operações. Além desse trabalho no hospital, Jimmy ocupava o cargo de assistente de ensino no internato Duncroft para meninas. Por causa de sua fama ao longo da vida, Jimmy fez amizade com a elite poderosa. Isso incluía o atual rei Charles III e a primeira-ministra Margaret Thatcher, e lembre-se disso enquanto o vídeo avança. Em várias ocasiões, o príncipe Philip procurou Jimmy para conselhos matrimoniais para ajudar ele e a rainha Elizabeth II. Jimmy também organizava algo chamado Clube da Manhã de sexta-feira. Era um café da manhã realizado na cobertura dele, com vista para o Parque Round Hare. Amigos de Jimmy Savile se reuniam lá regularmente, e o evento durou mais de 20 anos. Alguns dos convidados incluíam policiais de alta patente. Em 2011, 2 dias antes de seu 85º aniversário, Jimmy Savile morreu e foi aclamado como um tesouro nacional. Porém, perto do aniversário de sua morte, uma verdade sombria e perversa veio à tona. Em 2012, um documentário da ITV expôs Jimmy como um predador prolífico, revelando um histórico chocante que se estendia por mais de 6 décadas. Foi descoberto que ele vitimou mais de 600 pessoas com idades entre 5 e 75 anos. Investigações revelaram crimes generalizados em 28 hospitais. Isso incluiu vítimas em um hospital especializado em coluna, no Leeds General Infirmary, em Broadmoor e na escola Duncroft. Enquanto aparentava ajudar os funcionários, pacientes ou alunos, ele aparecia e tinha acesso irrestrito a pessoas extremamente vulneráveis. Pessoas que eram deficientes, esquizofrênicas, paralisadas ou que eram crianças. Mas Jimmy nunca enfrentou os tribunais, já que essas acusações surgiram depois que ele morreu em 2011. Bem, elas só vieram à tona em 2011. Muitas pessoas sabiam o que Jimmy estava fazendo, e algumas até tentaram expô-lo antes. Este vídeo não pode cobrir todas as acusações feitas devido à enorme escala da depravação de Jimmy Savile. No entanto, vamos abordar as poucas informações sobre seus primeiros crimes e concentrar-nos nas vítimas que contaram sua história. A evidência mais antiga de abuso sexual foi em 1955. Aos 24 anos, Jimmy estava administrando bailes da tarde e à noite em salões de dança em Manchester. Esses eventos davam a ele acesso irrestrito a jovens vulneráveis e impressionáveis. Durante um desses eventos, foi relatado um caso de abuso sexual. A polícia de Manchester investigou o caso, mas a vítima não recebeu o cuidado ou a atenção que seu caso merecia. No final, devido à falta de provas, seu primeiro crime foi arquivado, deixando a vítima sem justiça. Quando questionado sobre tais alegações, Jimmy descartou as acusações. Ele afirmou que, como DJ, tinha, abre aspas, filas de mulheres querendo ser suas fãs, minimizando as acusações feitas contra ele. Isso foi até mesmo repetido por colegas anos depois, de uma forma doentia de minimizar as acusações. 5 anos depois, Jimmy foi acusado de agredir um menino de 10 anos. Jimmy estava fora do hotel quando um menino o reconheceu de suas primeiras aparições na TV e o abordou. Jimmy deu um autógrafo para o menino, mas disse que esse autógrafo tinha um preço.
O menino foi levado para uma área isolada da recepção do hotel e foi agredido sexualmente com penetração. E então, em 1965, ele penetrou outro garoto de 14 anos em sua casa. Desta vez, era uma garota. Ele a pegou em uma boate e, apesar da rejeição dela, ele a violentou. Em 1972, ele abusou de 3 crianças de 12 anos nos bastidores do Top of the Pops, 2 meninas e um menino. A lista de denúncias anônimas, que não foram levadas a sério na época, é extensa. No entanto, os depoimentos a seguir revelam a realidade perturbadora de como Jimmy abusou de inúmeras pessoas em detalhes. Em 1972, Susan era uma estagiária de óptica de 21 anos em Leeds. Seu sobrenome permanece anônimo. Jimmy Savile era uma celebridade local na casa dos 40 anos e era cliente no consultório onde ela trabalhava. Susan o encontrou pela primeira vez durante um exame de vista no porão do ótica. Ela o achou perturbador desde o início. Ele fumou durante toda a sessão, e apesar de fazê-la se sentir desconfortável, ela não sentiu que podia pedir para ele parar. Jimmy então solicitou uma visita domiciliar para ajustar seus óculos, mas falou com a gerência e pediu especificamente por, abre aspas, aquela com os peitões e a saia curta. Essa era a Susan. Susan então foi enviada sozinha para a casa dele de táxi. Quando ela chegou, Jimmy trancou a porta atrás dela. A casa dele estava imunda e cheia de bagunça, com agasalhos sujos, caixas de cereal vazias e pilhas de medalhas. Jimmy usava um agasalho aberto, deixando o peito nu à mostra. Quando Susan ajustou os óculos dele, ele a apalpou e forçou a língua na boca dela. Quando ela resistiu, Jimmy se expôs. Isso durou vários minutos antes de ele voltar ao normal, de repente. Ele tentou amenizar o incidente com seu carisma e seu charme. Ele até pediu para que ela fosse entrevistada em seu programa de rádio na BBC One, As Viagens de Savile. Chocada e confusa, Susan ingenuamente concordou. Susan acredita que isso pode ter sido uma forma de exercer controle ou de prevenir qualquer acusação. Após o ataque, Jimmy a levou de volta ao trabalho em seu Jaguar, buzinando e acenando para os transeuntes. De volta à ótica, Susan contou ao gerente e aos colegas o que havia acontecido, mas eles apenas riram e ignoraram suas alegações. Ela não denunciou o incidente à polícia. Também não contou aos pais, pois se sentia profundamente envergonhada. Anos depois, Susan viu Jimmy novamente no Roundhay Park e o confrontou sobre o ataque. Ele negou até mesmo reconhecê-la e rejeitou sua acusação. Ela seguiu falando sobre sua experiência com amigos e colegas. Alguns até confidenciaram a ela que também haviam sido vítimas de Jimmy Savile ou que sabiam do comportamento predatório dele, mas se recusaram a se manifestar. Afinal, quem acreditaria neles? Jimmy era praticamente amado por toda a nação. No início de 1974, Jimmy Savile visitou o internato Duncroft, em Surrey. Era uma escola só para meninas, com alunas menores de 16 anos. Em suas visitas, ele conheceu uma aluna de 14 anos chamada Karen Ward. Karen nasceu em 25 de março de 1954. Ela teve uma infância difícil e seu padrasto frequentemente abusava dela. Infelizmente, o relacionamento dela com Jimmy era semelhante ao que tinha com seu padrasto. Jimmy vinha em seu Rolls Royce. As garotas corriam para ele quando chegava e limpavam e poliam seu carro. Elas o conheciam da televisão. A recompensa por limpar o carro dele era dar uma volta com Jimmy. Durante esses passeios, Jimmy sempre fazia questão de ter uma caixa cheia de cigarros duty-free no banco de trás para distribuir às suas visitantes temporárias, junto com álcool. Karen estava relutante em se envolver no começo, mas com o tempo, ela passou a ser uma das que saíam para passear com ele. A diretora da escola, Margaret Jones, permitia que suas alunas ficassem sozinhas com Jimmy, pois também ficava deslumbrada com a presença dele e, por algum motivo, deixava isso acontecer.
Karen saiu várias vezes com Jimmy. Jimmy percorria cerca de 8 quilômetros antes de entrar em um acostamento isolado. Enquanto estavam lá, ele apalpava, agarrava e tocava o peito dela. Ele também colocava as mãos por baixo da saia dela, mas os ataques não paravam por aí. Ele convencia Karen a fazer mais coisas, prometendo levá-la ao seu programa de TV. Ele prometeu que, se ela fizesse sexo oral nele, um dia ela poderia acompanhá-lo aos estúdios de televisão da BBC. Ele era tão violento durante o ato que ela engasgou muito e precisou abrir a porta do passageiro para vomitar, e ele fazia isso com muitas garotas da escola. No dia 7 de março de 1974, Karen e 4 das garotas foram levadas para Londres e participaram de um episódio de Clunk Cling. As garotas no programa tinham 15 anos na época, e Jimmy tinha como convidado um comediante de 32 anos, chamado Freddie Starr. Jimmy Savile permitiu que seu associado, Freddie Starr, abusasse delas nos bastidores do programa. Freddie apalpou as garotas enquanto zombava da aparência delas, comentando sobre seus peitos pequenos. Fred lhes deu vodka e rum antes de submetê-las a mais abusos. Assim como Jimmy Savile, Freddie Starr nunca recebeu o castigo que merecia. Em 1977, um escoteiro de 9 anos, chamado Kevin Cook, ficou empolgado por fazer parte da apresentação do seu grupo no programa Jim'll Fix It. O dia foi animado, enquanto as crianças brincavam e jogavam ovos entre si. Kevin se lembrou disso como uma experiência inesquecível, dizendo que foi o melhor dia de sua vida. Quando as filmagens terminaram, o grupo descobriu que receberiam apenas um distintivo para compartilhar entre eles. Isso decepcionou as crianças, que esperavam ter uma lembrança própria. Após o anúncio, Savile se aproximou de Kevin diretamente e ofereceu a ele o distintivo. Savile perguntou: "Você gostaria de ganhar seu próprio distintivo?" Kevin acreditava depois que Savile o escolheu porque sua mãe havia dado uma gravata de presente ao apresentador. Savile levou Kevin ao seu camarim. O quarto era escuro e sombrio. Assim que entrou, Savile abusou do garoto. Durante o ataque, um segundo homem entrou no quarto. Kevin não identificou o homem, mas lembra-se claramente de ter sido agredido por ele. Savile então fez um breve aviso antes de agir como se nada tivesse acontecido. Por décadas, Kevin manteve isso em segredo. No mesmo programa, outra garota foi convidada para os bastidores com Jimmy. Ela foi empurrada à força para um canto escuro e sujo, onde foi apalpada e atacada. Isso piorou quando ela foi colocada no chão e imobilizada pelo peso dele. Jimmy, então, a violentou. Esse caso foi anônimo, mas ele estava na casa dos 40 anos e ela era menor de idade. Entre os anos de 1970 e 7.981, uma jovem inocente chamada Samantha Brown foi abusada por Jimmy. Isso começou quando ela tinha 11 anos e durou até os 15. Sam sempre frequentava a igreja no Hospital Stoke Mandeville com seus pais e seu irmãozinho. Jimmy também ia a essa igreja, mas, como era considerado uma pessoa importante, ele ficava no presbitério, de onde podia observar a cerimônia. A jovem Samantha Brown recolhia as bandejas do presbitério para passá-las entre a congregação para as doações. Cada vez que ela tinha que entrar na sala, ela via Jimmy Savile e todas as vezes ele fazia investidas. Toda vez que ele a via, ele colocava os braços ao redor da cintura dela ao cumprimentá-la, e então começava a acariciar suas costas. Mas com o passar do tempo, esse contato físico aumentou. Ele começou a colocar a mão nas pernas dela e depois por baixo da saia. Isso então ficou ainda mais intenso. Jimmy penetrava ela com os dedos e colocava a mão inteira na garganta dela, a ponto de ela ter dificuldade para respirar. Samantha sentia que não podia contar para ninguém o que estava acontecendo, mas fazia o possível para dificultar as coisas para Jimmy. Ela frequentemente discutia com os pais para evitar usar sua saia de domingo, mas nunca deixou que eles soubessem o motivo de não querer usar a saia. Ela também se protegia usando várias camadas de roupa íntima. Jimmy também deixava a porta entreaberta durante esses ataques, sentindo um prazer distorcido
pelo risco de ser pego. Samantha olhava para o padre, rezando para que ele percebesse o que fazia. Isso a atormentou por décadas, e ela sentia que não podia contar para ninguém. Outra mulher, chamada Jane, contou à BBC que Jimmy a atacou quando ela era uma paciente de 16 anos no Leeds General Infirmary. Jane contou que Jimmy a levou a uma loja local para comprar doces e revistas, fazendo-a se sentir como a escolhida. No entanto, pouco depois, ele a violentou no porão do hospital. Ela explicou que um funcionário do hospital a levou até uma área onde Jimmy estava esperando, atrás de uma porta fechada. Ele a puxou imediatamente e começou a beijá-la com a língua. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda foi agarrar a coxa dela por baixo do vestido. O incidente inteiro não durou mais do que 5 ou 6 minutos. Jane disse que não houve tempo nem para respirar ou processar o que estava acontecendo, porque tudo aconteceu muito rápido. Depois que terminou, Jimmy disse para ela: "Você tem que ir." Ficou claro para ela que ele já tinha feito isso antes. Após o ataque, Jane disse que se sentiu suja e incrivelmente estúpida. Ela tentou se abrir com as enfermeiras, mas elas apenas riram, tornando impossível até mesmo terminar de contar o que aconteceu. Somente sua mãe realmente acreditou nela. Jane afirmou que todo mundo sabia o que estava acontecendo. Todos os funcionários aceitavam isso, os pacientes aceitavam e claramente outros membros da equipe também. E a seguir temos June e Jennifer Gibbons, conhecidas como as Gêmeas Silenciosas. Elas nasceram em 1963. Os pais delas vieram para a Grã-Bretanha durante a geração Windrush. Eles foram vítimas de ódio e discriminação por serem negros. Mas em 1982, elas se rebelaram contra sua comunidade, ao iniciarem uma onda de incêndios criminosos de 5 semanas, queimando muitas casas e lojas em sua cidade natal. Aos 19 anos, as duas foram presas e enviadas para Broadmoor. Em Broadmoor, Jimmy Savile mandava em tudo. Ele tinha seus próprios aposentos, seu próprio conjunto de chaves e até acesso irrestrito às pessoas mais vulneráveis da sociedade. Uma vez, Jimmy estava passando pelo hospital apenas de roupão e deu de cara com os gêmeos. Ele pulou em cima da mesa delas e olhou diretamente nos olhos delas, apontou para June e disse: "Você vai ser a primeira." Depois, ele apontou para Jennifer e disse: "Você vai ser a segunda." Os funcionários realmente presenciaram essa cena, mas nada foi relatado. Ninguém o responsabilizou e a real extensão dos crimes contra os pacientes segue desconhecida. De alguns que são conhecidos, enquanto estava em Broadmoor, Jimmy abusou de uma mulher dentro do seu motorhome, que ele estacionava nos terrenos do hospital. Em uma ocasião, uma equipe de documentário de TV estava seguindo Jimmy pelos terrenos, quando de repente ele foi parado por um paciente. Esse paciente foi convidado a desenhar Jimmy Savile. O desenho não era nada lisonjeiro e o retratava como alguém maligno. Jimmy então perguntou à garota: "O que eu fiz para merecer isso?" A paciente respondeu: "Tudo." Jimmy apenas riu, olhou para a câmera e disse: "Se você nunca trabalhou em um hospital, você não viveu." Ninguém estava a salvo de Jimmy Savile, nem mesmo sua sobrinha neta, Caroline Robinson. Ela revelou que foi molestada 2 vezes por seu tio, um homem reverenciado dentro da família como uma figura intocável e santa. Ele tocou nos seios dela em uma festa de batizado quando ela tinha 15 anos e tentou persuadi-la a tocar em suas partes íntimas em outra ocasião. A atriz Julie Fernandes descreve como foi apalpada por Jimmy Savile enquanto estava sentada em sua cadeira de rodas na BBC, quando tinha apenas 14 anos, e estava em uma sala cheia de pessoas. Ao longo dos anos, cada vez mais acusações foram feitas contra ele, mas essas acusações não levaram a lugar nenhum. Em 1990, Jimmy Savile foi entrevistado pelo The Independent e, durante essa entrevista, ele minimizou a atenção das jovens fãs, dizendo que era apenas inocente. Ele afirmou: "Essas jovens em questão não se reúnem ao meu redor por minha causa. É porque eu conheço as pessoas que elas amam, as estrelas. Eu não tenho interesse nelas." No ano 2000, Jimmy Savile
foi o tema de um documentário de Louis Theroux. O documentário mostrou seu lado sinistro e destacou sua habilidade de manipulação. Louis Theroux estava inicialmente cético em relação a Jimmy, mas até mesmo Jimmy o enganou, já que Louis mais tarde admitiu que chegou a admirar Jimmy em certo momento. Mas nos últimos anos de sua vida, as acusações aumentaram e, com isso, Jimmy adotou uma defesa agressiva. Em 2008, ele processou jornalistas depois de ser associado a abusos em um orfanato em Jersey. Jimmy negou ter estado lá, mas essa mentira foi desmascarada quando surgiram fotografias mostrando ele no orfanato cercado por crianças. Ele também ameaçou editores de jornais, alertando que expô-lo colocaria em risco seu trabalho de caridade e que seus amigos influentes interviriam para silenciá-los. Nem a polícia era imune à intimidação dele. Quando foi interrogado, em 2009, sobre as acusações na escola Duncroft, ele disse o seguinte a duas policiais: "Se essa acusação não desaparecer, minha política entrará em ação. Eu já alertei minha equipe jurídica, e se formos para o tribunal, as senhoras vão acabar no Old Bailey." E, finalmente, para completar, um de seus antigos colegas revelou rumores sobre a necrofilia de Jimmy. De acordo com algumas fontes, ele tinha acesso ao necrotério e o visitava com frequência. Dentro de um mês após a morte de Jimmy Savile, a BBC transmitiu um programa em homenagem a ele. Mas então, uma investigação do Newsnight sobre suas atividades criminosas já estava programada para ir ao ar um mês depois. Isso continha relatos em primeira mão de várias vítimas, dando a essas vítimas a chance de divulgar suas experiências com ele. No entanto, a BBC decidiu engavetar o programa Newsnight sobre as acusações contra Jimmy. Então, as vítimas tiveram que assistir a mais uma glorificação de seu abusador durante a homenagem a ele e foram silenciadas novamente. Isso foi visto como a manobra de encobrimento e a retenção de informações que eram do interesse do público britânico, as pessoas que a BBC deveria servir. Só depois que a ITV exibiu seu documentário, em 2012, é que uma investigação foi iniciada. A BBC, por outro lado, adotou a postura de que era de mau gosto investigar um homem morto, apesar de muitos dos executivos da BBC serem muito familiarizados com seus crimes hediondos. Entre os crimes registrados, há 126 casos de abuso e 34 delitos de penetração. 73% das vítimas tinham menos de 18 anos. Dos delitos de penetração, 26 foram contra mulheres e 8 contra homens. Após o documentário da ITV, em 2012, muitas acusações vieram à tona e, até o momento, há 600 acusações conhecidas. Mas é totalmente possível que haja muitas mais, seja por vergonha de se manifestar ou talvez porque já tenham falecido. A BBC, o NHS e as agências governamentais enfrentam escrutínio por suas falhas. As inúmeras honrarias de Jimmy Savile foram retiradas, seus programas foram tirados do ar e a verdade foi revelada. O homem antes elogiado como herói foi desmascarado como um dos criminosos mais prolíficos da Grã-Bretanha. Seu local de descanso era em Scarborough, mas a lápide foi removida e destruída. As vítimas de seus crimes nunca receberam justiça e, em seu leito de morte, ele não demonstrou remorso algum. Ele era insensível, cercado por uma horda de facilitadores. Seus amigos, sua família, colegas de trabalho, funcionários do hospital, professores, cuidadores, policiais, a BBC e a família real britânica. Várias vítimas da longa lista dizem o mesmo. Eles se esforçam ao máximo para viver suas vidas como pessoas normais, mas uma nuvem escura paira sobre eles e faz de cada dia uma batalha. Você pode achar que foi um caso isolado, que Jimmy Savile simplesmente passou pelas brechas na emissora britânica. No entanto, não é verdade. Dentro dessa organização, há muitos outros, e haverá uma segunda parte.